Olá, amigos da Sage Retention, o Márcio Canta aqui, tudo bem? Sonhadores, agora vocês que seguem aqui o Soia são sonhadores. Hoje nós vamos falar qual a importância de ter um sistema com agentes de inteligência artificial. Eu venho, ao longo desse ano e do ano passado, falando aqui sobre o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Agêntica. O que é o SOIA? Ele é um sistema. Ele é um sistema com que usa os agentes de inteligência artificial para te ajudar a implementar marketing, vendas e retenção dentro da tua empresa. O que é, então, montar um sistema? Eu aqui, já desde 2017, venho construindo uma metodologia. E agora eu transformei essa metodologia em uma metodologia agêntica SOIA. Essa é a nosso negócio hoje. Eu não vendo agente. As pessoas olham assim e falam, o cara está vendendo agente. Não estou vendendo agente. Só que eu visualizei que eu consigo usar os agentes para te entregar o meu conhecimento, que é a minha metodologia. Porque eu consigo colocar dentro desses agentes o meu conhecimento e minha experiência. Eu já trabalho nessa área há 20 anos. Então, 20 anos não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos. Desses 20 anos, eu venho colhendo várias experiências, expertises, entendendo como é que funcionam as coisas, aplicando isso no Brasil inteiro para trabalhar para empresas Brasil afora. E aí, fazendo tudo isso, tendo toda essa bagagem, eu consegui inserir essa bagagem dentro dos agentes. E eu uso os agentes de inteligência artificial como a minha tecnologia para eu colocar esse conhecimento a serviço de vocês. Então, como que eu construo um sistema? E por que eu preciso? Qual a importância de ter esses agentes dentro desse sistema? O sistema nada mais é do que você entender. É muito simples. Marketing precisa atrair e converter e relacionar as pessoas com as pessoas, para que você possa ter aí leads. A gente chama leads as pessoas que são supostos clientes nossos, que a gente imagina que eles são supostos clientes nossos. São o perfil de cliente ideal que eu quero. Então, marketing tem esse papel. Em primeira parte. Depois vou explicar por que primeira parte. Depois que eu entendi que eu atraí, converti e relacionei, eu vou passar esse lead MQL, lead qualificado por marketing, para o setor de vendas. E o setor de vendas vende para esse cliente. Ele vai ali fazer o contrato, a proposta. Se não for contrato e proposta, se for outra forma, vai fazer a parte de vendas. Beleza, vendi. Antes, o funil de vendas terminava na venda. O lance que hoje, o funil de vendas não termina na venda e nem chama mais funil. A gente definiu aqui que a gente hoje tem um troféu. Então, por que a definição foi um troféu? Porque o lead não sai de dentro desse troféu, ele continua comprando. E para que isso aconteça, a gente tem a área de retenção, que é o quê? Reter o cliente comprando. Então, a partir de agora, eu quero que vocês não enxerguem mais um funil de vendas. Eu quero que vocês enxerguem um troféu de vendas. E esse troféu de vendas, ele não é só venda, ele é marketing, vendas e retenção junto. Isso aqui é um sistema. Você tem um sistema de marketing, vendas e retenção. Isso vai levar o caminho na jornada de compra do lead. Então, essa jornada de compra do lead, ela está mapeada dentro desse desenho que eu estou mostrando para vocês aí. Existem hoje no mercado várias formas de demonstrar isso aí. Existe aí funil ampulheta, existe funil bolt, existe funil flywheel, existem vários tipos de funis. Mas o que mudou na minha visualização, no meu entendimento, foi que agora nós temos a inteligência artificial. Então, o funil não é mais linear. Ele não é mais uma coisa, entra aqui, sai ali. Não. Agora, a inteligência artificial está em todas as áreas. A inteligência artificial ela está mexendo com todo o ecossistema. Ela está mexendo com todas as partes de marketing, vendas e retenção. Porque ela está nos softwares, ela está nas LLMs, que são os modelos de linguagem larga, Gemini, DeepSeek, Cloud, Grok, por aí vai, ChatGPT. E aí você tem a inteligência artificial também nos softwares, você tem a inteligência artificial
nas buscas hoje do Google, você tem inteligência artificial em vários criadores de imagem, Leonardo AI, Midjourney e por aí vai. Você tem nas animações, que é o Hailu aí e outras ferramentas. Você tem a inteligência artificial inserida em todas as áreas. Uma das coisas que é bem importante para você usar essas ferramentas novas é entender como que você constrói o prompt. O que é o prompt? O prompt é aquele comando que eu vou dar para aquela que seja construído. Você tem ideia? Esse troféu que você está vendo aí foi feito através de um prompt. Eu mandei umas imagens do que eu tinha de troféu, depois mandei uma imagem do que eu queria, ele já sabia que minhas cores são laranja e azul, ele já começou a construir. Claro que ele não nasceu assim, ele nasceu antes, não era um troféu ainda, era só o cérebro com os lóbulos. E aí eu fui mandando informações para ele, fui adequando, até que ele construiu essa imagem para mim aí. Isso foi através de um prompt, que eu construí a imagem do troféu. Se eu quiser animar esse troféu, eu levo ele numa ferramenta de animação, Hailu aí, por exemplo, aí ele vai, eu falo com ele, pega esse desenho aqui e anima esse desenho para que o cérebro fique mexendo, saindo raios, e por aí vai. Eu dou o comando, ele vai fazer. Então, a gente hoje tem agentes de inteligência artificial que são como se fossem que resolvem coisas específicas. E esse agente que resolve uma coisa específica, ele me ajudou para que eu pudesse substituir as aulas de uma mentoria, ou um PDF de uma mentoria, ou qualquer coisa que eu fosse mandar para você estudar ainda, para depois interpretar, para depois poder aplicar. Eu já te dou o agente com o meu conhecimento sobre aquele assunto dentro dele para ele resolver aquela dor específica. Então, você pode fazer com um agente parecido com o meu? Pode, mas o teu agente nunca vai ser igual ao meu. Por que ele nunca vai ser igual ao meu? Porque eu é que botei o meu conhecimento dentro do agente para construir os meus agentes. E eles têm uma coisa assim... quando você cria um agente que resolve uma dor específica, ele está focado em resolver uma dor específica, ele vai resolver aquela dor específica. Beleza, só que eu não criei um agente para resolver uma dor específica. Eu criei vários agentes que trabalham, um trabalha melhor do que o outro, como se fosse uma empresa. Cada agente ele tem um cargo dentro dessa empresa. Então, tem um agente que resolve a parte de SEO, eu tenho um agente que resolve a parte de AEO, tenho um agente que resolve a parte de GEO, e aí depois eu tenho um agente que resolve como criar persona, eu tenho um agente que resolve como fazer vendas, eu tenho um agente que resolve como fazer marketing, eu tenho um monte de agente. E esses agentes, cada um é focado numa coisa, e cada um é melhor do que o outro numa área. Então, eu tenho um agente que faz web designer, eu tenho um agente que faz designer, eu tenho um agente que faz copy, eu tenho um agente que tem um agente para tudo. Então, nós temos hoje, no nosso ecossistema, 120 agentes. Eu hoje trabalho com 120 agentes me ajudando em todas as áreas que eu trabalho. Então, nosso troféu ele vem para mostrar como que funciona esse sistema. O sistema, na verdade, é uma metodologia onde eu entendo onde o lead entra, onde ele tem que passar, onde que ele vai chegar e depois como que eu vou retornar esse lead para marketing de novo. Por isso que eu estou falando, marketing tem 2 papéis aí. O papel de atração, que é trazer o lead no começo do processo, e depois de receber o lead que já comprou, que ele já não é mais lead, ele já é cliente. E aí, quando eu trago o cliente para marketing de novo, eu vou fazer outras vendas para esse cliente. Vendas de cross-sell, upsell, downsell, seja lá qual for o tipo de venda que eu vou fazer para ele, ele vai comprar de mim de novo. Quando o cliente compra de mim de novo, eu estou trabalhando a área de retenção. Por isso que o nosso troféu ele tem esse desenho, porque você chega no final e volta de novo para o marketing. Vai no final, volta de novo no marketing. O que é ir no final? É vender novamente para o cliente. Então, ele fica circulando ali dentro do nosso troféu. E isso faz com que ele continue comprando. Isso continua fazendo o quê? Um crescimento exponencial. Porque quanto mais o lead comprar da gente, e nós mantivermos os leads que nós já vendemos, nós conseguimos um crescimento exponencial. Lá em 2017, na primeira palestra que eu fui no RD Summit em Florianópolis, o Eric Santos falou uma coisa que eu não tinha noção. O Eric Santos, para quem não sabe, era o dono da Resultados Digitais naquela época, e ele era o palestrante, era o presidente lá da Resultados Digitais,
Essa empresa foi vendida para TOTUS, como nome de RD Station, por 2 bilhões e 800 milhões de reais. E hoje ela está funcionando ainda, é uma ferramenta de automação brasileira. E que o dono dela é a TOTUS. Beleza? Então, o que o Eric Santos falou? Ele disse o seguinte lá no palco. Ele falou assim, olha, quando você faz uma conta de multiplicação, é muito simples, você entende o que é multiplicação. Eu vou te dar um exemplo. Você vai, cada passo que eu dou tem 1 metro. Se eu der 30 passos, quantos metros eu ando? Aí é fácil de fazer essa conta. 30 vezes 1 metro, vou andar 30 metros. É isso que é a conta de multiplicação. Agora, o que é a conta de exponenciação? O que é exponencial? O que é crescimento exponencial? É 1 elevado a 30. Então, a cada vez que eu dou um passo, eu depois dou 2, depois dou 4, depois dou 8, depois dou 16, depois dou 32, depois dou 64, depois dou 128, depois dou 256, depois dou 512 e por aí vai, exponencialmente elevado a 30. Olha quantos metros eu vou andar se eu fizer uma conta de exponencialidade elevada a 30. Então, é isso que a gente, às vezes, não tem essa noção. Mas quando eu mantenho um cliente na base e outro, boto outro, eu mantenho o outro na base e o outro também, e entra outro, e aí um indica o outro, e aí a coisa vai tomando uma proporção enorme, porque os clientes vão se multiplicar não em forma linear, né, de multiplicação, mas em forma de exponencialidade. E é isso que faz a empresa crescer, e crescer exponencialmente. Então, quando a gente desenhou esse troféu, lá em 2017 eu já tinha o desenho de um troféu, só não tinha inteligência artificial. Agora, nós temos no centro ali um cérebro. O que esse cérebro representa? Esse cérebro, ele representa, na verdade, a inteligência artificial. Porque quando eu tenho a inteligência artificial conectando todas as áreas de marketing, vendas, retenção e tudo ali, todos os softwares, todas as coisas hoje têm inteligência artificial, eu não tenho mais uma coisa linear. Então, eu tenho uma coisa que é uma inteligência artificial que está conectando todas as áreas. Beleza. Aí eu fiz uma analogia aqui para que eu pudesse explicar para as pessoas entenderem como que isso funciona. Já que eu tenho um cérebro, e esse cérebro está dividido em 2 lóbulos ali, que ele seria um lóbulo esquerdo e lóbulo direito, uma cor azul, uma cor laranja, eu achei que eu deveria ter lóbulos. Então, se eu tenho cérebro, eu tenho lóbulos. Quais são os lóbulos? Metas, crescimento, venda, receita, tecnologia e dados. São os 6 lóbulos de tração. Depois, embaixo, eu tenho pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. São os pilares do troféu, é o que sustenta o troféu. Mas também são lóbulos. Dentro dos lóbulos, que cada um desses lóbulos é um agente também, que detecta, entende o teu problema, usando medir, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução, ele detecta o teu problema e indica um neurônio. O que é o neurônio? É um agente executor. Então, eu tenho um agente que faz copy, eu tenho um agente que faz imagem, eu tenho um agente que faz campanha de mídia paga, eu tenho um agente que faz a parte de SEO, tem um agente que faz, sei lá, um monte. Eu tenho 120 agentes. Tem um que é GA4 Tag Manager, tem um que é para CAC, tem um que é para sala de guerra, tem um monte. Esses agentes, eles agem como se fossem os executores. Então, eu criei uma analogia que é o seguinte, eu tenho o cérebro, do cérebro, o cérebro só serve para diagnosticar qual a dor que você tem, qual o problema que você tem, ele vai indicar um lóbulo, o lóbulo, por consequência, vai entender teu problema, vai saber o que você tem de problema e vai te indicar um neurônio que resolve a tua dor, que resolve o teu problema. Esse neurônio que resolve o teu problema vai te ajudar. Aí entra outra coisa que a gente tem em mente hoje. H mais A. O que é isso? Humano mais agente. Quando eu tenho humano mais agente, quer dizer o quê? Que o agente não faz nada sozinho. Ele precisa ser provocado. O que ele precisa ser provocado? Eu preciso dizer para ele o que eu preciso, que é a entrada. Ele vai, depois que você disse o que você precisa, ele vai analisar suas respostas e vai tomar umas ações. Depois ele vai te entregar uma saída. Então, a inteligência artificial nada mais é do que entrada, ações e saída. Os agentes são construídos assim. A saída pode ser uma foto, pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser uma ajuda, pode ser um código, pode ser um monte de coisa. A saída pode ser um monte de coisa, a entrada também. Então, dependendo do que você dê de entrada e ele entender o que você vai fazer, o que você quer fazer, e ele é especialista naquela área,
ele vai resolver a tua dor e vai te dar uma saída, que é uma solução da tua dor. Então, com foco nesse entendimento de como que o cérebro funciona, é que a gente começou a desenhar as coisas aqui. Então, eu peguei a metodologia que eu já vinha desenvolvendo já desde 2017 e transformei essa metodologia, né, nesse troféu para que eu pudesse entregar para vocês os agentes. Mas eu não vendo agente. Entenda, eu não vendo agente, eu vendo a metodologia. Os agentes é o caminho e a tecnologia que eu uso para te entregar o conhecimento. Quando eu estou criando o agente, a gente também pode colocar dentro desse agente o nosso conhecimento. Tem algumas definições de agente que usa uma coisa chamada RAG, R-A-G, RAG. Esse RAG é o conhecimento. Então, se eu boto conhecimento dentro do agente, eu estou botando o meu conhecimento dentro do agente, estou botando lá PDF, estou botando texto, estou botando o que eu falo com ele na hora de criar. Tudo isso está sendo RAG para ele. Está sendo conhecimento. Então, ele pega esse conhecimento e usa esse conhecimento. Então, além dos agentes já fazerem uma coisa que antes a gente tinha que fazer uma videoaula, sei lá o quê, e aí você tinha que estudar, aprender, interpretar e agir, agora não, eu te dou o conhecimento já dentro do agente, você conversa com o agente te dá a solução, você age. Então, é por isso que é homem mais agente, H mais A. Então, agora que eu já te dei um panorama do que é isso, do que é o troféu, de como que funciona, o que é um sistema, eu começo a te explicar por que eu montei as trilhas. O que são as trilhas que está do lado direito desse troféu aí, que eu estou mostrando para vocês? As trilhas, eu idealizei o seguinte, eu tenho uma pequena e média empresa, eu vou entrar numa página e lá tem 100 agentes para eu trabalhar e eu não sei o que cada agente desse faz, eu vou me perder. Eu sei que você iria se perder. Eu fiz esse experimento com usuários do Soia e eles se perdiam, eles estavam se perdendo. E como eles estavam se perdendo, o que eu fiz? Eu criei umas trilhas. O que são as trilhas? As trilhas já é um caminho pronto, onde eu já mostro qual lóbulo e qual neurônio que você vai ativar em cada etapa do processo da passagem do lead. Então, se você reparar em cima, nós temos ali atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Eu podia mudar esses nomes ali, podia. Mas por que eu mantive esses nomes? Porque é o funil que existe dentro do RD Station, que é a ferramenta que eu trabalho desde 2017. Se você entrar no RD Station, você vai ter atração, conversão, relacionamento e venda dentro da parte de RD Station Marketing. E quando você for para o CRM, você tem a venda. E o RD ainda não colocou a retenção, mas eu acredito que ele vai colocar, porque a Exact 6, por exemplo, é uma empresa de pré-venda. Também não está no RD Station. Mas ele já tem essa ferramenta de Sales Engagement. Você tem lá dentro também a parte de chat, onde você tem conversa lá para você poder usar. E aí por aí vai. Então ele já tem isso, mas eles ainda não colocaram. Quando eu entrei no RD, não tinha nem a venda, só tinha até análise. Então você tinha atração, conversão, relacionamento e análise. Agora eles já inseriram a venda. A venda é o CRM. Já tinha, eles compraram o plug na época para poder montar como se fosse o CRM do RD Station. Então, eu tenho uma trilha aqui, eu tenho várias trilhas, e eu tenho um sistema. O sistema de atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção, que é o topo do troféu. Então, eu acho que eu nomeei ele como trilha topo do troféu. Então, eu tenho a trilha topo do troféu, que é atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Para quem quer começar na parte superficial do troféu, e não quer fazer todo o resto, não tem problema. Nós temos uma trilha menor de entrada para você poder fazer e usar os agentes e entender como é que eles funcionam. Você não precisa ativar tudo na mesma hora. Você pode ativar por partes, não tem problema. E aí, quando você ativou essa trilha topo do troféu, você vai levar um agente de atração, um agente de conversão, um agente de relacionamento, um agente de venda, um agente de análise, um agente de retenção. Ok. Qual a diferença dele para os outros, Márcio? É porque ali você tem um caminho para seguir normal. Agora, depois você vai entender que você vai precisar crescer a empresa, que você vai ficar melhor, você vai precisar de mais ferramentas, você vai precisar fazer campanhas de mídia paga, você vai fazer um monte de coisa que ali dentro talvez não esteja contemplado ainda. Você vai ter que usar o GA4 Tag Manager, vai ter que usar um agente para colocar o pixel das ferramentas de ads, tem um monte de coisas para você fazer. E aí dentro desses outros agentes estão essas coisas que você precisa fazer. E aí eu tenho as trilhas de pequenas e médias empresas, trilha de web design, trilha de lançamento e trilha de desenvolvimento pessoal.
essas trilhas servem para te guiar no caminho que você deve seguir para que você acione as trilhas. E então, o que eu estou falando para você aqui é que você tem hoje entendimento para saber o que eu estou te oferecendo. Eu estou te oferecendo não são 100 agentes, eu não estou te vendendo 100 agentes. O que eu estou fazendo eu estou te vendendo uma metodologia que tem 100 agentes dentro para te ajudar nas áreas de marketing, vendas e retenção. E você vai ter o Márcio Canto como teu mentor 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas só que eu vou estar dentro do agente, que vai estar te entregando o meu conhecimento em cada uma das áreas que você aplica. Então, isso aqui é um sistema. Você tem um sistema de marketing, vendas e retenção entregue por agentes com toda a metodologia agêntica Soia. E é isso que a gente está fazendo hoje. Então, assim, Márcio, você falou das trilhas de pequenas e médias empresas. Na trilha de pequenas e médias empresas do Soia, nós temos 50 agentes. Para começar, nós vamos passar por todos os lóbulos que eu te falei. Pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Metas, dados, vendas, receita, crescimento, tecnologia. Para quem quer ser um pouco mais nerd, eu vou te explicar isso aqui de outra forma. Metas OKRs, dados é onde eu vejo a parte de Data Intelligence, vendas é a parte de Go-to-Marketing, receita é a parte de Heavy Ops, crescimento é a parte de Growth Hacking e tecnologia é a parte de DevOps. Mas eu não vou usar essas palavras porque eu sei que eu vou confundir a metade de quem está assistindo o que eu estou falando ou mais. Então eu vou usar bem simples, metas, dados, vendas, receita, crescimento e tecnologia. Beleza, Márcio, como é que funcionam essas trilhas? Então, vamos aqui. Eu comecei primeiro por pessoas, processos, estratégias, ferramentas. Dentro da área de pessoas, eu tenho o lóbulo de pessoas e o neurônio criar persona. Por que eu preciso criar persona? Porque se eu não souber para quem eu vendo, eu não vou vender direito, não vou fazer nada direito, tudo vai dar errado. Porque se eu escolher a pessoa que eu estou vendendo errada, eu não vou vender nunca para ela. Então, eu preciso entender quem é a pessoa. Mas agora, ao invés de te dar um papel escrito assim, cria tua persona aqui, eu te dou um agente que cria a persona junto com você, te fazendo perguntas, e depois ele vai te dar a saída, que é a persona completinha ali, para você entender, e ainda vai te dar umas dicas para você usar na parte de mídia paga. Depois eu tenho organizar as operações. Por quê? Eu estou na parte de processos. Nos processos eu organizo as operações. E aí eu tenho um lóbulo de processos, que também te ajuda a montar os processos da tua empresa. Depois eu tenho lóbulo de estratégias. Dentro do lóbulo de estratégias eu vou ter vários neurônios. Estruturar funil, planejar go-to-market, qualificar leads. Ou seja, eu não vou ficar passando um por um aqui, eu já tenho várias lives que eu falo sobre isso aqui. Então, o que está acontecendo aqui eu tenho a primeira trilha de PNEs. Tem ali dentro falando sobre os 12 lóbulos e os agentes que você vai usar dentro desses 12 lóbulos, e você vai usando um a um. Isso é um sistema para pequenas e médias empresas terem resultado. Depois eu tenho aqui a trilha de lançamento. Você tem um infoproduto, ou você tem um produto físico e quer fazer um lançamento, que é uma nova forma de você vender, que nem tão nova é assim, mas é uma forma de você vender, e aí você tem aqui o mapa da medalha. O que o mapa da medalha faz? Ele te ajuda. Checklist da medalha, definir a função, definir o que, achar o OLI, ir para o mercado, qual a rede social que está o OLI, conversão, participante, tipo de evento, antecipação, hora do evento, oferta, produto e mercado. Aí você entrega o produto e já faz a oferta. Ou seja, eu tenho aqui vários agentes que tem um cérebro que faz o checklist da medalha, depois eu tenho vários agentes, e esses agentes são criador de persona, lançar e vender, escolher a narrativa, criar VSL, tudo que tem a ver com lançamento digital. E aí você vai ter como fazer um lançamento digital. Depois eu tenho a trilha de desenvolvimento pessoal. O que é isso, Márcio? Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é uma área que você precisa, eu aconselho que você comece por ela. Por que você tem que começar pela área de desenvolvimento pessoal? Porque aqui é que eu vou trabalhar a minha mentalidade. Você já ouviu grandes players e grandes pessoas que têm sucesso hoje, e até antigamente, pelo Napoleão Hill, que as pessoas têm uma mente milionária? Quando você não trabalha a tua mente, qualquer coisa vai desviar teu foco.
Então, se você desviar teu foco, você não vai ter resultado nunca, porque você vai estar cada hora fazendo uma coisa e dividindo o teu foco, e nada vai ter 100% do teu foco. Então, uma das coisas que a gente tem aqui é um agente que está ali, ó, destrave o foco. Esse agente destrave o foco, ele é focado em entendimentos de PNL, de programação neurolinguística, de conhecimento de outras pessoas, Napoleão Hill e outros pensadores, Tony Robbins, e por aí vai. Então, além de você ter esse conhecimento dessas pessoas, ele tem um caminho de execução, porque muito se fala no espiritualismo, de você trabalhar a parte espiritual, ok, mas e a aplicação da parte espiritual? Foi aí que eu criei os agentes para te ajudar a entender como que você aplica esse negócio que você está aprendendo de forma espiritual na vida real. Porque você precisa disso para poder sobreviver, você precisa disso para ter resultado. E é isso que vai te levar ao resultado. Quando você entender que você precisa melhorar a tua mente para você ter sucesso, você precisa ter um pensamento de emanar para o universo. Não é só pensamentos bons, não. Você tem que emanar sentimentos bons que geram novos pensamentos bons que vão para o universo e te trazem coisas na tua vida. Andar nos lugares que você tem maior crescimento, buscar conhecimento, e isso faz expandir a tua mente. Depois que a tua mente se expandiu, é raro que ela volte, ela não regride, ela só continua expandindo. E aí, além disso, você também tem que trabalhar o teu pensamento, lógico, você tem que trabalhar as tuas decisões, as tuas ações, as coisas que você faz. Então a gente tem aqui, ó, definir propósito, aumentar performance, entender a si mesmo, decidir como líder, depois destravar o foco, depois de criar disciplina, depois programar a mente, reprogramar a mente, depois expandir consciência, depois construir autoridade, organizar prioridade, melhorar relacionamento, desenvolver líderes. Então, tudo isso está ligado ao desenvolvimento pessoal e à forma com que você melhora os teus pensamentos. E você, aí, eu acredito nessa lógica de que a gente tem energia, vibração e frequência. Porque eu acho que a gente tem uma frequência para atrair as pessoas e uma frequência que a gente emana essa frequência e a gente atrai aquilo que a frequência exala para o universo. Trilha Web Designer Soia, o que é isso? Para as pessoas que querem construir seu site ou querem entender se o site está melhor, se está bom, se não está bom, aqui dentro nós temos 20 agentes. Esses 20 agentes são criar persona completa, criar sites, escolher ferramentas, criar VSL, depois vem escrever para converter, escolher narrativa, storytelling, organizar conteúdo, depois vem conversar para vender, construir autoridade, construir automação, automatizar com inteligência artificial, gerar prompts e por aí vai. Então a gente tem vários agentes aqui dentro para fazer a parte de site, inclusive SEO para inteligência artificial, onde você vai ranquear. Hoje a gente fala em ranquear para AEO e GEO. São duas formas de você ranquear para as inteligências artificiais. Você aparecer dentro do ChatGPT, por exemplo, quando alguém pesquisar por você. E aí depois a gente tem o cérebro, que é o que motivou a criação disso tudo. O cérebro Soia. Onde você vai conversar em linguagem natural, vai falar teus problemas, ele vai diagnosticar tua dor e vai te entregar uma solução. Essa solução é a forma que ele tem de te indicar um lóbulo. Quando ele te indica um lóbulo, o lóbulo vai entender o que você tem de problema e vai te indicar o neurônio, que é o agente que resolve tua dor. E é assim que funciona o cérebro completo, que é o Soia completo. Dentro do Soia completo nós temos lóbulo de pessoas, aí aqui tem os agentes de pessoas, depois lóbulo de processos, aí a gente tem os agentes de processos, depois a gente tem lóbulo de estratégias, e a gente vai ter os agentes de estratégias, depois a gente tem o lóbulo de ferramentas, e a gente vai ter os agentes de ferramentas, depois lóbulo de distribuição, vamos ter os agentes, depois lóbulo de retenção, vamos ter os agentes, depois lóbulo de metas, depois lóbulo de receitas, depois lóbulo de tecnologia, depois lóbulo de crescimento, depois lóbulo de vendas,
depois lóbulo de dados, e acabou no lóbulo de dados. Falamos aqui sobre os 12 lóbulos e falamos também sobre o cérebro e falamos sobre os neurônios, sobre todas as trilhas que a gente construiu até agora. E aí depois eu tenho sistemas. Os sistemas eu tenho sistema de mídia paga, eu tenho sistema de go-to-market e eu tenho... Deixa eu abrir aqui uma página que eu estou construindo agora. Então aqui a nossa entrega ela vai ser mais ou menos desse formato aqui. Aqui eu tenho painel para você poder entender o que você tem que fazer. Então, você quer entender aqui sobre o cérebro, sobre o troféu, sobre os agentes, trilhas, aí tem todas as trilhas, e você tem aqui os sistemas. Eu tenho o sistema de receita previsível, go-to-market e mídia paga. Esses 3 sistemas aqui, eles te ajudam a fazer a jornada de compra, a jornada de receita previsível, todos os agentes vão estar dentro desse sistema, da mesma forma que eu mostrei as trilhas, eu tenho o sistema. Depois eu tenho go-to-market, para você colocar o teu produto no mercado. Esse produto no mercado é onde entra a integração entre marketing, vendas e retenção, e tem todo aquele troféu ali para poder entender como que isso funciona. Depois eu tenho a mídia paga, onde eu tenho dentro do sistema de mídia paga, como rastrear o TM, como medir a entrada do lead, de onde ele vem, como que a gente faz para fazer isso, como que a gente configura o GA4 Tag Manager dentro das ferramentas. Agora eu criei um outro... Cada hora eu vou acrescentando agentes que resolvem dores específicas das áreas. Então, dentro do sistema de mídia paga, você vai ter tudo isso aí para você poder resolver na tua empresa. E depois nós temos os especialistas. Aí, dentro dessa área de especialistas, eu tenho ignição emocional, mente universal, sala de guerra, planejamento estratégico, local expert. Esse local expert aqui te ajuda a você entender como que você bota a tua empresa no Google Meu Negócio, que agora chama perfil de empresa, perfil empresarial. Criar campanhas, como você cria suas campanhas, como você cria animações, quais as ferramentas que usa para fazer animações. Ele está preparado para te ajudar a fazer animações. Account-based marketing, para você colocar aí o produto, vender um produto para contas, ao invés de vender para leads. Depois eu tenho o LinkedIn e Sales Navigator, onde você vai ter acesso a entender como que você trabalha no LinkedIn e no Sales Navigator. Depois treinamentos, aí tem de recepcionista e de secretária por enquanto. E é isso, galera. Isso que eu queria mostrar para vocês que a gente tem hoje no nosso negócio. Só que, como eu falei para vocês, eu não vendo agentes, eu vendo metodologia. E agora chegou a hora da gente implementar esses agentes todos, fazer isso tudo funcionar. E aí, lá dentro da nossa página de agentes, nós temos um agente chamado Onboard. Ele ajuda você a entender como que faz. Só que, além disso, eu ainda vou fazer 8 aulas de onboarding. Só que ao invés de eu fazer essas aulas aí gravadas, se eu era só entrar aqui, gravar e fazer e botar lá na página, eu resolvi fazer isso de forma aberta. Para que as pessoas que queiram comprar a metodologia, que tem 100 agentes disponíveis, eu vou fazer um onboarding ao vivo, mostrando para vocês passo a passo como que você instala cada um dos agentes no teu negócio, na tua operação. Porque se você não organizar a tua operação antes de começar a tua operação, se você sair botando inteligência artificial em coisa que está funcionando errado, você vai acelerar o erro, ao invés de acelerar o acerto. Então, você primeiro usa o Soya, organiza a tua empresa, depois você acrescenta a inteligência artificial e aí você vai acelerar de 0 a 100 em 10 segundos uma Ferrari no asfalto. Porque não adianta eu acelerar uma Ferrari na areia, ela vai jogar areia para tudo que é lado e não vai sair do lugar. Mas se eu botar a Ferrari no lugar certo, na direção certa que ela precisa ir, ela vai chegar de 0 a 100 em 3 segundos. Então, preste atenção no que eu vou te mostrar aqui agora para você ter uma ideia, e eu só vou passar aqui en passant, e você pode acessar nossa página, nosso site, e você vai ter acesso mais detalhado do que eu estou falando. Aí embaixo do meu rodapé está passando o link do nosso site. Basta você escrever esse link no navegador e você já vai ter acesso ao nosso site. E também vou botar um QR Code aqui, ó. Tem um QR Code que eu acabei de botar aqui, e esse QR Code vai te levar
para o nosso site também, que é onde eu estou fazendo a oferta do onboarding. O que é onboarding, Márcio? É começar a implementar aquilo que você comprou. Já está lá na frente, depois da venda. Se você olhar o nosso troféu, ele está lá na frente, depois da venda. Aí você faz um onboard, que é a parte de CS, Customer Success. Nós temos um agente Customer Success para te ajudar a ter sucesso. Então aí, beleza, vamos aqui. Eu comecei aqui a falar que você vai ganhar, destravar 100 agentes de inteligência artificial quando você comprar o onboarding. Então o onboarding vai ser o quê? Vai ser você me assistindo em aulas toda segunda e quarta-feira do mês de maio e janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio, e você vai ter essas aulas gravadas na página que entrega os agentes. Então, é como se eu estivesse fazendo um onboarding ali, vou gravar as aulas e vou deixar lá para que as pessoas que comprem o nosso sistema possam assistir, se quiserem, as aulas para poder fazer um onboarding. Então, tem duas formas de onboarding agora na página. Tem uma que vai ser em videoaula e outra que vai ser através do nosso agente. Então, aqui a gente tem um arsenal que você destrava. Agente de marketing, agente de vendas e agente de retenção. Tudo isso que eu falei para você até agora é o que você destrava. Vai ser ao vivo, serão 8 encontros em um mês, toda segunda e quarta-feira de maio. Começam dia 4/5, que é uma segunda-feira, e vai terminar lá na última quarta-feira do mês de maio. Vão ser 8 encontros. O que você vai aprender? Diagnóstico e lógica, ativação de marketing e vendas, implementação e retenção, escala do sistema. Isso tudo eu vou ensinar para vocês como que vocês usam todos os agentes, todas as trilhas, todos os sistemas e todos os agentes especialistas. Não precisa ter medo de segurança, porque vai funcionar dentro do teu chat GPT, e ele funcionando dentro do teu chat GPT, automaticamente você já tem a segurança da OpenAI dentro do chat GPT. A não ser que você ligue esse agente, que é um GPT ou um agente da OpenAI, com outras ferramentas. Aí pode provocar alguma coisa na segurança. Mas os agentes nossos não precisam ligar em nada, você vai aprender, porque eu estou usando os agentes para te entregar meu conhecimento. Básico e é simples assim. Então ele roda na sua conta, sem acesso às suas conversas, eu não vejo suas conversas, nem eu, nem o agente, nem ninguém aqui vai ter acesso às tuas conversas, aos teus dados. Menos dependência de plataforma terceirizada. Nós não temos uma plataforma, nós usamos o chat GPT. Metodologia agente, que a gente tem aqui o nosso cérebro, que eu acabei de mostrar para vocês. Para quem é? Para empresas que querem escalar sem inflar equipe, operadores e estrategistas que precisam de mais execução com menos esforço manual, negócios com gargalos em marketing, vendas ou retenção, times que querem transformar IA em operação real, não só em teste. Alexa, desligar a iluminação da Copa. Tudo bem. Então a gente tem, para quem não é, quem procura promessa fácil sem trabalho real, quem vê a IA apenas ferramenta, texto ou brinquedo de automação, quem não quer organizar processo, documentar operação e aplicar método, e quem ainda não está disposto a sair do improviso. Então, aqui eu tenho um vídeo onde eu mostro para vocês como que usa uma ferramenta que, inclusive, eu dei o exemplo do Antigravity. Se você quiser, você pode baixar o Antigravity aí, o guia Antigravity que eu estou dando disponível gratuitamente. Só olhar nas minhas redes sociais. Depois, eu tenho uma pessoa trabalhando por 100. Por quê? Lembra que eu falei H mais A? Você é a pessoa, humano. Os agentes são o A, agente. Você vai trabalhar com 100 agentes desse para te ajudar nas áreas de marketing, vendas e retenção e já te entregar resultado. Ele não vai te entregar teoria, ele não vai te entregar aula, ele não vai te entregar videoaula, ele vai te entregar o resultado para você aplicar imediatamente. E é isso que vai fazer a diferença, porque a maioria das pessoas que compram o curso, elas não assistem o curso até o final. A maioria, as estatísticas estão aí para dizer que 30% das pessoas que compram os cursos assistem os cursos. Outras 70% das pessoas não assistem. E aqui você não tem que assistir, você vai ativar um agente que já vai sair perguntando em linguagem natural para você, você responde em linguagem natural para ele e ele já te dá a resposta daquilo que você está buscando. Nós temos uma garantia de 7 dias incondicional, você não gostou do produto, você pode devolver e pedir seu dinheiro de volta. E aí, como que você ativa o Soia? É simples.
você já começa ganhando hoje o onboard do Soia, que é esse nosso onboard que nós vamos fazer ao vivo. Você tem aí 30 dias, 30 e poucos dias para poder a gente começar a nossa primeira aula. O acesso é imediato aos agentes, ou seja, você já vai usar 100 agentes, já vai ter um onboard lá te aguardando, tudo direitinho, tudo organizadinho, bonitinho para você fazer o que você tem que fazer. Depois você tem as atualizações que vão ser por um ano, as atualizações que eu fizer vai estar lá também nessa página e você vai ter acesso a elas. E vai liberar aí seu tempo, acelerar teu processo e vamos embora. Então, quanto que custa isso, Márcio? Ó, ele custa 12 vezes de R$ 104, ou R$ 997 à vista. Essa conta já foi feita aqui numa live, o nosso agente estava ligado aqui, eu pedi para ele fazer essa conta. R$ 997 à vista, ele sai a menos de 83 centavos por agente por mês. 83 centavos. Você não compra nem mais uma bala com 83 centavos, você está comprando um agente que pode mudar o resultado da tua empresa, te dar milhares de reais de retorno. Então, assim, você entra na nossa página, que está rodando aí no rodapé, vai pagar apenas R$ 997 à vista ou R$ 104 em 12 vezes, e você vai ter acesso a 100 agentes, mais eu explicando em 8 aulas ao vivo com vocês no mês de maio, para vocês entenderem como que você faz parte dessa nossa turma. Beleza? Então é isso, é assim que você faz. Essa é a importância de ter um sistema com agentes de inteligência artificial. Você usa os agentes de inteligência artificial para poder montar a metodologia na tua empresa e fazer com que você tenha resultado em marketing, vendas e retenção. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço, seja feliz, sucesso!